16 de dezembro de 1944. 5h40. Estrada rural, coberta de neve nas Ardenas, Bélgica. O silêncio da floresta é quebrado primeiro por um som baixo, um motor distante, depois outro, e mais outro. Na estrada estreita que serpenteia entre os pinheiros escuros, uma longa fila de caminhões avança lentamente. Faróis abafados pela neblina da madrugada. Pneus esmagando gelo e lama. Cada veículo mantém distância precisa do da frente. Um comboio americano. A guerra naquele setor da frente parecia quieta havia semanas. Fria, monótona. Patrulhas ocasionais. Artilharia distante. Nada que sugerisse o que estava prestes a acontecer. Mas nas árvores ao lado da estrada, homens observam. Silhuetas imóveis entre troncos cobertos de neve. Uniformes cinza esverdeados, capacetes com redes camufladas. Alguns seguram rifles Karabiner 98K. Outros, submetralhadoras MP-40. Soldados alemães. Eles chegaram ali horas antes, movendo-se em silêncio absoluto pela floresta congelada. Fazem parte de uma unidade de infantaria, avançando rapidamente através das Ardenas durante uma ofensiva surpresa que tenta romper as linhas aliadas. O plano depende de velocidade e suprimentos. O sargento alemão que comanda o pequeno grupo observa o comboio com atenção. Através da névoa, ele conta os veículos. 1, 2, 5, 10. Mais continuam surgindo da curva da estrada. Caminhões GMC, CCKW2, 1 no 2 tom. Os famosos Deuce and a Half americanos. Grandes, robustos, projetados para transportar praticamente qualquer coisa que um exército precise. Para soldados alemães acostumados a marchar a pé, ou depender de poucos caminhões Opel Blitz restantes, aquela visão já é impressionante. Mas algo chama a atenção imediatamente. Cada caminhão parece diferente. Alguns estão cobertos com lonas pesadas, outros têm estruturas metálicas expostas. Alguns carregam grandes tambores cilíndricos empilhados. O sargento levanta a mão. Espera. O comboio continua avançando, despreocupado. O motorista do primeiro caminhão provavelmente acredita que está em território seguro. Atrás dele, mais de uma dúzia de veículos seguem em fila disciplinada. Então o sargento abaixa a mão. O primeiro tiro ecoa pela floresta. Um soldado alemão dispara contra o motorista do caminhão líder. O para-brisa explode em estilhaços. O veículo perde o controle, derrapa no gelo e atravessa a estrada. Instantaneamente, o silêncio da manhã desaparece. Metralhadoras MG-42 começam a disparar rajadas rápidas da linha da árvore. O som é brutal, como um rasgar contínuo de tecido metálico. Os soldados americanos saltam dos caminhões, tentando se proteger atrás das rodas e das carrocerias. Mas o ataque foi planejado. A estrada é estreita demais para manobrar. O primeiro caminhão está atravessado. O último tenta dar ré, mas outro tiro destrói o radiador. Em poucos minutos tudo termina. O tiroteio diminui. Alguns soldados americanos sobreviventes levantam as mãos. Outros desapareceram na floresta. E agora, a estrada pertence aos alemães. A fumaça dos motores ainda sobe no ar frio. O cheiro de óleo queimado e pólvora mistura-se com o da neve molhada. Os soldados alemães saem lentamente da linha das árvores. Eles cercam os caminhões capturados. Para muitos deles, aquilo parece um pequeno milagre. Veículos, combustível, talvez comida. Qualquer uma dessas coisas já seria valiosa. O exército alemão, naquele momento da guerra, sofre com escassez constante. Combustível é racionado. Peças de reposição quase não existem. Cada caminhão capturado pode significar quilômetros extras de avanço. O sargento sobe no estribo do primeiro veículo. Ele puxa a lona que cobre a carroceria. Por um segundo, ele apenas observa. Então, franze a testa. Não é comida. Não é munição. A carroceria está completamente cheia, de caixas metálicas idênticas, cada uma marcada com códigos e números. Atrás dele, outro soldado abre o segundo caminhão e congela. Dentro dele, não há caixas. Há fileiras de tambores de combustível perfeitamente organizados, presos por suportes metálicos feitos sob medida. Mais atrás,
Um terceiro caminhão é aberto, e o que está dentro dele faz vários soldados trocarem olhares confusos. Ferramentas, centenas delas. Chaves, engrenagens, eixos, peças mecânicas, rolamentos embalados em graxa protetora. Um caminhão inteiro, apenas de peças. O sargento olha novamente para o comboio. Cada caminhão parece carregar algo diferente. Algo muito específico. Algo extremamente organizado. E naquele momento, entre o vapor dos motores e a neve das Ardenas, os soldados alemães começam a perceber que não capturaram apenas suprimentos. Eles capturaram um sistema. E quando começam a abrir os caminhões restantes, a verdadeira dimensão disso começa a aparecer. Os soldados alemães se espalham lentamente ao longo da estrada. Agora que o tiroteio acabou, o único som que resta é o estalar suave da neve sob as botas e o ronco baixo de alguns motores ainda funcionando. A neblina da madrugada continua presa entre os pinheiros, tornando tudo silencioso demais, quase irreal. O sargento alemão caminha até o segundo caminhão. 2 soldados já puxaram a lona pesada da carroceria. Dentro, os tambores de combustível estão alinhados com uma precisão quase industrial. Cada um preso por suportes metálicos, todos marcados com números e códigos. Ele bate com a luva no metal de um dos tambores. Gasolina. Muita gasolina. Um dos soldados alemães solta um assobio baixo. Combustível é uma das coisas mais raras para o exército alemão naquele momento da guerra. Tanques frequentemente ficam parados por falta dele. Caminhões são abandonados quando os depósitos secam. E ali, naquele único caminhão, há combustível suficiente para manter uma coluna motorizada em movimento por dias. Mas o sargento já percebe que aquilo é apenas parte da história. Ele aponta para o terceiro caminhão. Abra. 2 soldados saltam na carroceria e começam a remover as travas da lona. Quando o tecido cai para o lado, vários homens se aproximam para olhar. O interior parece mais com uma oficina do que com um veículo de transporte. Caixas organizadas em prateleiras de madeira, compartimentos separados por etiquetas, ferramentas embaladas em óleo protetor, peças mecânicas cuidadosamente catalogadas, eixos de transmissão, filtros, velas de ignição, engrenagens, pequenas caixas metálicas contendo parafusos e rolamentos. Um caminhão inteiro, dedicado apenas a peças de reposição. Um dos soldados alemães pega uma das caixas. Ele gira o objeto na mão, observando a etiqueta impressa. Cada item tem número de peça. Cada item tem identificação. Cada item parece ter um lugar específico naquele sistema. O soldado olha para o sargento. Eles estão acostumados com algo muito diferente. No lado alemão da guerra, peças de reposição são frequentemente improvisadas. Mecânicos retiram componentes de veículos destruídos para manter outros funcionando. Caminhões danificados podem ficar semanas esperando algo tão simples quanto um filtro ou um rolamento. Mas aqui tudo parece planejado, organizado, quase excessivo. Mais soldados começam a abrir os caminhões restantes. E cada novo veículo revela outra parte daquele sistema invisível que move o exército americano. Um caminhão contém caixas de munição empilhadas perfeitamente, cada tipo separado por calibre. Outro carrega apenas pneus sobressalentes. Dezenas deles, todos novos. Outro veículo está cheio de baterias, cabos elétricos e peças de rádio. E então, um dos soldados abre um caminhão que faz vários deles simplesmente parar de falar. Dentro dele há apenas caixas de madeira menores. O soldado abre uma delas. Rações. Mas não são as rações simples que os alemães conhecem. Cada caixa contém refeições individuais embaladas. Chocolate, café, biscoitos, carne enlatada, pequenos pacotes de açúcar. Outro soldado abre mais uma. Mais comida. Tudo embalado de forma idêntica. Tudo padronizado. Eles percebem algo naquele momento. Nenhum desses caminhões está transportando coisas aleatórias. Cada um tem uma função. Um caminhão é combustível. Outro é munição. Outro é peças. Outro é comida. Outro é pneus. Outro é ferramentas. É como se cada veículo fosse uma peça de uma máquina muito maior. O sargento caminha lentamente ao longo do comboio capturado.
Ele observa os números pintados nas portas dos caminhões, as marcações nos caixotes, as listas presas às laterais das carrocerias. Ele não precisa ler inglês para entender o que está vendo. Aquilo não é apenas um comboio. É logística. Logística em escala industrial. Enquanto isso, mais soldados alemães chegam pela estrada. A pequena emboscada agora virou um ponto de interesse. Homens curiosos sobem nos caminhões, examinando o conteúdo. Alguns começam a rir incrédulos. Outros apenas balançam a cabeça. Um soldado pega uma das ferramentas e comenta com o outro. As peças parecem novas, ainda cobertas por uma camada de graxa protetora. Outro encontra um manual técnico. Outro encontra um conjunto inteiro de peças de motor embaladas juntas. Cada descoberta torna o quadro mais claro. O exército americano não está apenas enviando suprimentos. Eles estão enviando soluções para qualquer problema que possa surgir. Se um caminhão quebra, há peças. Se um tanque precisa de combustível, há combustível. Se um rádio falha, há outro pronto. Se soldados ficam dias no campo, há comida suficiente para mantê-los operando. Tudo já previsto. Tudo já organizado. O sargento alemão sobe em um dos caminhões e olha novamente para a fila inteira. Ele conta rapidamente, mais de 15 veículos, cada um especializado, cada um essencial. De repente, ele entende algo que não tem nada a ver com aquele pequeno trecho de estrada nas Ardenas. Mesmo que sua unidade capture um ou dois desses comboios, mesmo que destruam vários outros, quantos mais existem? Quantos outros estão naquele momento rodando pelas estradas da França, da Bélgica, da Holanda? Quantos outros estão vindo dos portos, dos navios, das fábricas americanas do outro lado do oceano? O sargento salta do caminhão. Por um momento ele apenas observa os homens examinando os veículos capturados. Eles estão felizes, animados. Mas ele sente algo diferente. Uma sensação incômoda. Porque o que eles capturaram ali não é apenas combustível ou comida. Eles capturaram um pequeno vislumbre de algo muito maior. Algo que explica por que, apesar de anos de combate brutal, o exército americano continua avançando. E quando um oficial alemão de patente mais alta finalmente chega ao local e começa a examinar o comboio, a reação dele deixa claro que ele percebeu exatamente a mesma coisa. O capitão alemão continua caminhando ao longo da estrada coberta de neve, passando lentamente por cada caminhão capturado. Agora os soldados já abriram praticamente todos. As lonas estão jogadas no chão. Caixas estão empilhadas ao lado dos veículos. Alguns homens examinam ferramentas como se estivessem olhando objetos vindos de outro mundo. Mas o capitão não demonstra entusiasmo. Ele observa tudo em silêncio. Ele sobe no estribo de outro caminhão e abre mais uma caixa. Dentro dela, há peças mecânicas perfeitamente embaladas em papel oleado, cada uma com um pequeno rótulo impresso. Rolamentos, filtros, componentes de motor. Nada ali parece improvisado. Nada parece ter sido colocado às pressas. Tudo foi planejado com antecedência. Ele fecha a caixa devagar. Aquela organização contrasta violentamente com a realidade que ele conhece do próprio exército. Nos últimos meses, muitos veículos alemães simplesmente pararam de funcionar por falta de peças simples. Oficinas improvisadas canibalizam caminhões destruídos para manter outros rodando. Mas aqui existe um caminhão inteiro dedicado apenas a resolver esse problema. Mais adiante, 2 soldados estão descarregando pneus novos de outro veículo. Pneus. Dezenas deles. Todos idênticos. Todos novos. O capitão para por um momento e observa aquilo. No lado alemão da guerra, um pneu destruído pode significar o fim de um caminhão inteiro. Muitas unidades continuam rodando com pneus desgastados até que o veículo simplesmente não consegue mais se mover. Mas os americanos parecem ter pensado nisso também. Eles enviam pneus. Muitos pneus. Mais à frente, um soldado abre uma nova caixa de madeira. Dentro dela estão rádios de campo cuidadosamente embalados, acompanhados de cabos e baterias extras. Outro caminhão resolve outro problema. Comunicação. Mais alguns metros adiante, outro veículo está cheio de caixas de munição empilhadas com precisão quase matemática. Cada tipo separado, cada caixa marcada. Nada está misturado. Nada está perdido.
Cada caminhão parece carregar uma solução para uma dificuldade específica da guerra moderna. Combustível, peças, ferramentas, pneus, rádios, munição, comida. O capitão caminha até o último caminhão da fila. Ele observa a carroceria por alguns segundos antes de puxar a lona. Quando o tecido pesado cai para o lado, vários soldados se aproximam para ver o que há dentro. O interior está cheio de caixas menores, organizadas em compartimentos. Um soldado abre uma delas. Dentro há kits médicos, bandagens esterilizadas, instrumentos cirúrgicos, frascos de morfina, seringas embaladas com cuidado. Outro abre uma segunda caixa. Mais suprimentos médicos, outro problema resolvido. O capitão permanece imóvel por alguns segundos, olhando para o interior do caminhão. Agora o quadro está completo. Aquele comboio não estava apenas transportando suprimentos, ele estava transportando continuidade. Cada caminhão era uma peça de uma estrutura muito maior que garantia que um exército inteiro pudesse continuar lutando sem parar. Se um veículo quebrasse, havia peças. Se um tanque precisasse avançar, havia combustível. Se um rádio falhasse, havia outro. Se soldados fossem feridos, havia equipamentos médicos. Se uma unidade ficasse dias no campo, havia comida suficiente para mantê-la em operação. Tudo pensado, tudo previsto, tudo organizado. O capitão desce lentamente do caminhão. Ao redor dele, os soldados continuam empolgados com a descoberta. Alguns já começam a separar o que pode ser usado imediatamente pela unidade. Combustível será útil. Ferramentas também. Alguns pneus talvez sirvam para veículos alemães. Para eles, aquilo parece uma enorme vitória. Mas o capitão continua olhando para a fila de caminhões, porque sua mente já foi além daquela estrada nas Ardenas. Ele começa a imaginar quantos comboios como aquele existem. Quantos estão naquele exato momento cruzando estradas na França? Quantos estão saindo de portos recém-capturados? Quantos estão sendo descarregados de navios que atravessaram o Atlântico vindos de fábricas americanas? Ele imagina linhas de montagem em Detroit produzindo milhares de caminhões idênticos, fábricas de munição trabalhando dia e noite, estaleiros construindo navios cargueiros em uma velocidade que poucos países no mundo conseguiriam igualar. Aquele comboio não é uma exceção, é apenas uma pequena peça de uma máquina gigantesca. Uma máquina que não depende apenas de soldados corajosos, mas de produção, transporte, planejamento e organização em escala continental. O capitão volta o olhar para seus homens. Eles estão felizes, e por um bom motivo. Capturar aqueles caminhões realmente ajudará a unidade. Talvez permita que avancem um pouco mais longe. Talvez dê combustível suficiente para alguns veículos continuarem operando por mais alguns dias. Mas, no fundo, ele sabe que aquilo não muda o quadro geral, porque para cada comboio capturado, existem muitos outros. A guerra moderna não é vencida apenas no campo de batalha. Ela é vencida nas estradas, nas fábricas, nos portos e nos depósitos que mantêm os exércitos em movimento. O capitão observa o vapor saindo de um dos caminhões ainda ligados. Por um momento, a estrada volta a ficar silenciosa. A neve continua caindo lentamente entre as árvores. E naquele instante simples, olhando para aquela fila de veículos americanos capturados, ele compreende algo que poucos soldados conseguem ver no meio da batalha. Eles podem destruir tanques, podem emboscar colunas, podem vencer confrontos isolados. Mas enfrentar um inimigo que move uma máquina logística como aquela é lutar contra algo que parece quase impossível de parar. E tudo aquilo ficou claro apenas ao abrir a lona de alguns caminhões em uma estrada congelada das Ardenas.